Muito bom a gente estar nesse momento de louvor e adoração. E agora a gente vai seguir, com um outro momento maravilhoso, que é o momento em que a gente vai compartilhar a palavra de Deus. E eu queria convidar você a, nesse momento, focar, prestar atenção naquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, para a gente iniciar a nossa reflexão. Nosso tema é Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Nós vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler os dois primeiros versículos. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler comigo, então? Diz assim, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio que é estarmos compartilhando a tua palavra. E agora, Senhor, eu me coloco diante de ti e peço a Deus a tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu fale não de alguma coisa que eu pense que está na minha mente, mas, Senhor, que o teu Espírito inspire o meu coração, para que, ó Deus, tu possa nos falar nessa manhã aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, no nome de Jesus, me coloco agora diante do Senhor, declaro a minha completa incapacidade de falar por mim mesmo, mas a minha completa suficiência em Jesus Cristo, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, e saiamos daqui com a nossa mente renovada e transformada pela ação do Senhor em nós, Pai. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Amado, que maravilha, a gente lê esse texto de Hebreus. Hebreus, esse capítulo 12, ele nos desafia a correr, a avançar, em realizar a vontade de Deus e nunca desanimar. Nesse capítulo, o autor de Hebreus, ele faz uma comparação da nossa caminhada com a figura de uma corrida. Então, imagina uma corrida, mas não, pense bem, não aquela corrida de 100 metros, Sabe aquela corrida de 100 metros que o cara dá aquele tiro, O corredor, ele dá um tiro, ele precisa ter aquela arrancada fortíssima para que ele, num espaço muito curto de tempo, ele consiga chegar na frente dos adversários, Tinha um corredor, eu esqueci o nome dele agora, e ele, assim, ninguém conseguia vencer o cara naquela corrida de curta distância. O cara era imbatível, Mas eu acredito que se botasse ele para correr uma maratona, talvez ele não fosse tão bem sucedido, E a nossa corrida é uma corrida de maratona, não é aquela corrida rápida, é uma corrida de resistência. A maratona, quem conhece e acompanha isso, vê que a maratona são muitos quilômetros. E, basicamente, você não precisa ter só velocidade, você precisa ter resistência. Aquele que chega no final e consegue chegar na linha de chegada é aquele que teve mais resistência, que soube administrar bem, todos os momentos da maratona. Geralmente, maratona em cidade, você tem subida, tem descida, tem curvas, Tem um percurso ali que precisa ser, você precisa trafegar. E várias dificuldades são impostas no caminho. Às vezes chega lá, você está na subida, o cara já está cansado, mas ele precisa resistir àquela subida. Essa comparação que Paulo faz da corrida com a nossa caminhada na fé é muito própria. E disso a gente vai tirar algumas lições muito interessantes. A primeira lição é que, na vida cristã, nós temos uma meta. Lá em 1 Coríntios 9, 26, Paulo fala o seguinte:
assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, querido, a vida cristã, ela é uma corrida para você alcançar um alvo que está sempre à sua frente. A gente aprende nesse livro de Hebreus aqui que nós cristãos, nós não andamos sem rumo. Esse é um grande questionamento das pessoas, né? Por que eu estou aqui na Terra? Por que eu nasci, né? Qual o propósito da minha vida? Esse é um grande questionamento de muita gente. Tem pessoas que vivem a vida inteira tentando responder essa pergunta. Mas nós temos um alvo, querido. Nós não somos andarilhos sem rumo, né? Ao contrário disso, nós somos viajantes que percorrem a estrada principal com perseverança, a carreira que foi proposta para nós. Nem o nosso próprio Deus trabalha sem meta. Deus é organizado em tudo que Ele faz. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. O turista, quando você está visitando um determinado lugar, vai passear, qual é a sua principal esperança? É que no final daquele tempo que você foi lá, você conheceu lugares novos, pessoas bacanas e tal, é que no final você volte para sua casa. Não tem lugar melhor do que você voltar para casa, né? Você sempre vai em algum lugar e já no final da viagem, não sei se acontece com vocês, você já fica assim, ai, estou doido para voltar para casa, estou doido para dormir na minha cama, para estar no meu lugar, né? O turista é isso, ele vai e volta, mas no nosso caso, nós somos, fazendo paralelo com a nossa caminhada espiritual, nós somos peregrinos, aquele que tem uma direção, que espera chegar numa determinada direção. Então, é isso que é a nossa meta. Hebreus 12, ele fala que a nossa meta é nada menos do que o próprio Cristo. Qual é a nossa meta? É estar cada vez mais próximos de Cristo e mais parecidos com Ele. Essa é a nossa meta, essa é a nossa corrida, esse é o nosso alvo. Então, Hebreus 12 nos dá essa lição. Uma outra lição que a gente aprende é que na vida cristã, nós temos inspiração. Aí vamos voltar um pouquinho. No verso 1 de Hebreus 12, ele fala o seguinte: pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas que testemunhas são essas? A gente precisa voltar no capítulo 11. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 39, o autor de Hebreus, ele fala sobre o testemunho da fé e da promessa. E o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé. A gente tem até um título para esse capítulo, que é a Galeria da Fé, né? É a galeria dos heróis da fé. E aí Hebreus, ele lembra várias pessoas do passado, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Raabe e tantos outros que esse capítulo 11 cita como exemplos de fé para mim e para você. Essas são as testemunhas. Na realidade, é para você ter eles como referência. Então, cada uma dessas pessoas demonstrou de uma forma maravilhosa a fé que ele tinha em Deus através das suas próprias ações. Cada um tem a sua história. Cada personagem desse teve uma história maravilhosa de demonstração de fé. E essa promessa que o autor de Hebreus fala, na realidade, era a vinda de Jesus Cristo, o Messias, que é a plenitude da promessa de Deus para a redenção da humanidade. Essas pessoas, elas tiveram fé sem que a promessa fosse cumprida para elas. Por isso que a palavra fala, eles não viram a promessa. Quem era a promessa? Jesus Cristo, que ainda viria. E eles tiveram fé e foram firmes sem ver o cumprimento da promessa. Agora, quando a gente pensa em nós somos testemunhas do cumprimento da promessa, porque através da história a gente sabe que Jesus Cristo, através da sua palavra, a gente sabe que Jesus Cristo veio, viveu aqui na terra, viveu como homem e morreu por nós, ressuscitou para nos dar a nova vida. Então nós somos testemunhas dessa promessa que veio, da promessa de Jesus, da vinda de Jesus Cristo para a redenção dos nossos pecados e para nos conferir a vida eterna.
Como você é privilegiado, querido, de poder saber a sua fé hoje, ela é baseada em coisas que aconteceram na realidade. A sua fé é baseada em Jesus Cristo. Isso é um privilégio. Esses heróis da galeria da fé, eles creram sem antes ver Jesus surgir. Eles confiavam no que ainda viria, no Messias que ainda viriam. Então, eles são como testemunhas para nós, são como exemplos para nós. Então, você hoje é um privilegiado, porque você sabe que Jesus veio, que Jesus esteve aqui nessa terra, que morreu no seu lugar e que ressuscitou para te dar uma nova vida. Que privilégio que nós temos, querido. Isso é um grande privilégio. Todos esses heróis, eles são uma inspiração para nós. E as histórias de fé que cada um tem, nos estimulam a sermos perseverantes. Mas, querido, ainda nas lições que esse texto nos traz, a vida cristã também tem obstáculos para transpor. Assim como uma corrida, assim como uma maratona, você tem obstáculos para transpor. E o que o autor de Hebreus fala a respeito desses obstáculos, né? Ele fala, nós estamos rodeados pelos obstáculos dos nossos próprios pecados, das nossas próprias dificuldades. Querido, nenhum corredor ele vai conseguir vencer uma prova se ele estiver ligado a um peso. Se tiver um peso puxando ele para trás. Imagina tem uma cena muito interessante de um corredor brasileiro que estava numa maratona, e ele estava quase chegando. E aí, quando estava chegando, saiu uma pessoa, acho que era até um padre, alguma coisa assim, né? O cara entrou na frente do corredor e tentou segurar ele. Vocês lembram? Tem alguns anos isso aí. Ele entrou no meio da pista assim e tentou agarrar o corredor para impedir que ele continuasse, né? E ali ele perdeu algumas posições, porque na hora que o cara agarrou ele, os que estavam atrás foram passando, e aí houve até um questionamento, poxa, ele foi, né, injustamente impedido de seguir na corrida e tal. Até essa imagem que ficou, né? Eu esqueci o nome do corredor, era um corredor brasileiro. Mas, querido, isso é um exemplo aqui para nós. Se você está na sua caminhada e você tem alguma coisa que está te puxando para trás, aquilo certamente vai impedir de você prosseguir. Aquilo certamente vai impedir de você avançar. E uma coisa que a gente precisa perguntar é o seguinte: como está a sua caminhada? Em que ponto da caminhada você está? Será que se você fizer um balanço e olhar como você estava no ano passado, há um ano atrás, pensa na sua vida, há um ano atrás, em fevereiro de 2023, como eu estava na minha caminhada? Como eu estou hoje? Eu estou no mesmo lugar? Eu estou fazendo as mesmas coisas que fazia? Eu tenho os mesmos impedimentos que eu tinha há um ano atrás? Será que eu estou parado no meio do caminho? Será que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Preso aos mesmos pecados? Preso aos mesmos problemas? A minha vida não mudou nada? Não há nenhum progresso da minha comunhão com Deus? Será que revelações que Deus me deu durante esse ano? Que coisas novas eu aprendi de Deus? Esse balanço, eu e você precisamos fazer. A gente precisa, na nossa caminhada, fazer uma reflexão. Espera aí, será que a minha vida com Deus está parada? Será que eu não tenho avançado? Será que eu parei no meio-fio, assim, alguém tentou me impedir? Ou eu mesmo servi de impedimento para que a minha caminhada e o meu progresso espiritual não estejam sendo efetivos? É um balanço que você tem que fazer. E uma pergunta que eu queria deixar para você nessa manhã, querido: como está a sua caminhada? Como está o seu progresso? Alguma coisa está impedindo você de ir à frente? Então, amado, é o que o autor de Hebreus fala, né? Ele diz assim: a gente precisa tirar todo o embaraço, tudo que está nos embaraçando. Tem um negócio que é o seguinte: um fio de som, quando ele embaraça, para você tirar aquele embaraço, é um negócio de doido. Ou então, vou dar um outro exemplo: persiana, aqueles fiozinhos da persiana. Aquele treco, quando embola, para você fica assim, mas como é que esse negócio embola que eu não sei, né? Não consigo tirar essas cordinhas aqui. Esse treco está parado aqui do mesmo jeito, ele embola de um jeito que eu não consigo mais levantar essa persiana. Aqueles fiozinhos ficam tudo embaraçados. É uma coisa de doido. E eu queria deixar esse exemplo para você.
O que está embaraçando você, querido? O que está impedindo de você ir para frente? O que está impedindo de você ter mais comunhão com Deus? O que está impedindo de você abandonar as práticas, os vícios, os pecados, as coisas que você vem acalentando há tanto tempo? É isso que Hebreus está dizendo. Abandona essas coisas para que você corra essa caminhada, para que você corra essa corrida, para que você permaneça. Eu queria fazer uma ilustração aqui, né? Olha só. Olha para aquela imagem ali, né? É engraçada aquela imagem, né? O cara está meio sobrecarregado, né? Numa mão ele tem um tijolo, na outra mão ele tem um saco, mas vocês não estão vendo, mas aquele saco está cheio de pedra, tá bom? E aí ele tem uma abóbora lá em cima, e eu vou ler uma ilustração para vocês. Presta atenção nessa história. Há uma história interessante de um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra, em volta do peito trazia vinhas penduradas, sobre a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. No caminho encontrou um passante que lhe perguntou: viajante, por que você carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida veio outro transeunte que lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que você carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que você me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. E outros transeuntes foram avisando a respeito de suas cargas desnecessárias. E ele foi abandonando uma a uma dessas cargas. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual é o verdadeiro problema desse viajante? Era a pedra? A abóbora? Era o tijolo? Qual era o verdadeiro problema dele? Não. O verdadeiro problema dele é a falta da consciência da existência desses pesos. Não eram os pesos em si, mas a falta da consciência, a não percepção de que ele estava carregando aquele peso. Uma vez que ele viu todas aquelas cargas desnecessárias, ele simplesmente se livrou delas bem depressa e já não se sentia tão cansado. Querido, esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que as pessoas estejam tão cansadas hoje em dia. A gente vive num mundo de gente cansada, de gente que está esgotada, porque está carregando um peso que não é para carregar. Na vida cristã, querido, é um dever essencial descartar coisas que não servem para Deus. Hábitos, prazeres, confissões e associações que nos arrastam para trás e nos tiram do caminho e nos impedem de avançar. Assim, a gente tem que abandonar tudo aquilo que nos retém e frequentemente necessitaremos da ajuda de Cristo para poder fazê-lo. Você vai dizer para mim: pastor, eu não consigo, eu tenho problema de me livrar disso aqui, eu preciso de ajuda. Então o Senhor pode lhe ajudar. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos conhece, que sabe quem nós somos, que nos formou e que pode te ajudar a se livrar dessas cargas. Na vida cristã, querido, nós temos um importante meio para avançar. Qual é o meio para avançar? É a perseverança firme. É o que o texto fala: corramos com perseverança. Nesse texto, a palavra grega, aí eu até botei ali uma ilustração ali sobre o que é essa palavra perseverança, né? No grego, ela se chama hipomoné. Não sei se eu estou falando a pronúncia correta, me desculpem os proficientes aí em grego, mas eu tenho muita dificuldade com línguas, mas a palavra em grego é hipomoné, que representa, né,
a perseverança, que se traduz como perseverança, paciência, resistência e firmeza. Na realidade, essa é uma palavra composta, que tem um prefixo que se chama hipo, que significa sob, e um radical moné, que tem a ver como permanecer ou ficar. Então, no sentido da palavra perseverança, hipomoné é isso, né? É permanecer firme sob pressão ou dificuldades, mantendo a fé e a integridade apesar das adversidades. Esse é o sentido dessa palavra perseverança. Essa palavra, então, ela se refere a uma persistência que domina as coisas. É aquela persistência que você não larga, sabe? Que nos faz marchar sempre adiante com firmeza, se recusando a se desviar. É essa perseverança que Deus quer de você, querido. Os obstáculos, eles não devem te intimidar, querido. Os obstáculos, eles não devem causar, te deprimir, eles não devem causar desalento, eles não devem tirar a sua esperança, mas se revista da perseverança para permanecer no caminho e permanecer caminhando. Isso que a gente veio trazer nessa manhã para você pensar a respeito disso. E qual é a condição para que sejamos bem-sucedidos nessa caminhada? Primeiro, olhar para Cristo. Aí vamos voltar ao texto de Hebreus, eu vou estender e ler também o versículo 3, versículo 2 e 3. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, a expressão olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a gente tem que compreender isso como uma atitude que leva você a tirar a visão da tribulação e do pecado e olhar para Cristo. Uma passagem que fala muito bem sobre isso é a passagem em que Jesus vem andando sobre o mar, os discípulos estavam lá no mar da Galileia, estavam lá as ondas batendo, aquela coisa terrível, né? E aí Jesus vem e eles se assustam inicialmente e acham que é um fantasma. Olha, ele é um fantasma, ficaram com medo. Mas quando Jesus se aproxima, Pedro diz: é o mestre. E aí Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir aí, né? Deixa eu ir aí onde você está. Andar sobre o mar também. Pedro era ousado, né? Era complicado, mas era muito ousado. Então, aí Jesus vem. Então, pode vir. Enquanto Pedro saiu do barco e estava olhando para Jesus, o que aconteceu? Ele foi caminhando sobre as águas. Quando ele começou a observar as ondas fortes, estava uma tempestade terrível, né? Quando ele começou a olhar para as ondas, o que ele começou? E começou a afundar. Aí ele perdeu a visão de Jesus. Essa passagem é muito clara de como deve ser a sua e a minha atitude diante das dificuldades e dos problemas. Nós precisamos permanecer olhando para Jesus. Eu não gosto de fazer propaganda, mas assim, quem já viu aí aquela série The Chosen, ou está vendo, né, a série The Chosen, na temporada 3, né, tem uma parte muito interessante sobre essa passagem de Pedro no barco, né, e Jesus vindo caminhando. É muito legal. Se você puder ver The Chosen, está lá na Netflix, né, que todo mundo tem Netflix aí, né? Vai lá, temporada 3, se não me engano, é no 6º ou 7º episódio. Eu estava vendo essa semana, fiquei muito legal, muito emocionado, porque quando você vê a imagem do que está acontecendo, você sabe que seu coração fica... Me deu vontade de assistir a série com a Bíblia do lado, comparando o que os caras estão fazendo com o que está na Bíblia, né? Muito bacana. E aí, essa visão é muito emblemática, a visão de Pedro, quando ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para as ondas e fica preocupado, ele começa a sucumbir. E é o que acontece com a gente, quando a gente começa a olhar para as dificuldades, para os problemas, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e tiramos o olhar de Jesus, a gente para na caminhada.
Querido, nós temos motivos pelos quais devemos olhar para Cristo. Ele é a origem e o meio do crescimento da nossa fé. Por isso que o autor de Hebreus fala, é autor e consumador da nossa fé. Lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O olhar para Jesus como o autor e consumador da fé centraliza a nossa fé em Jesus Cristo, e não apenas como um exemplo perfeito de fé e perseverança diante do sofrimento que todos nós vivemos, mas também como a fonte, o objetivo final da nossa jornada de fé. Ele é o nosso objetivo final, é sermos cada vez mais parecidos com Ele. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha por um propósito maior, oferecendo para mim e para você a promessa da herança eterna. É por isso que Ele é a fonte da nossa fé. E Cristo, Ele nos dá o exemplo de como suportar as lutas e tribulações. Lá no versículo 2 de Hebreus 12, diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Qual o sentido desse versículo, querido? É que Jesus suportou a cruz em lugar da alegria que ele tinha, que ele estava lá, né? Estava lá com o Pai, e ele trocou isso, ele abriu mão, né, da sua alegria para vir ao mundo e morrer por mim e por você. Então, ele abandonou a sua glória, tornou-se pessoa, morreu na cruz e ressuscitou, para te dar a vida eterna e para levar os seus pecados com Ele. Assim, Ele pagou o preço que nós precisávamos para que tivéssemos a redenção. E assim Ele suportou toda a oposição, toda a resistência desse mundo terrível aqui. E isso é um exemplo para nós, queridos. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Dentro desse tema aqui, como você tem lidado com as suas dificuldades? Como que você tem lidado? Qual é a sua reação? Você tem murmurado diante das dificuldades? Você tem sido negativo diante das dificuldades? Ou você tem tirado boas lições das dificuldades? Uma coisa que a gente sempre tem que pensar: qual é o propósito disso aqui? Muitas vezes a gente não consegue a resposta. Tem problemas que nós passamos que a gente vai levar a vida toda e não vai ter resposta. Talvez só na glória. A gente vai chegar lá e vai dizer: Senhor, por que eu passei por isso? Por que aconteceu isso? Por que essas coisas aconteceram na minha vida? Tem coisas que não tem resposta, mas você pode sempre se resignar de que o Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Isso é uma coisa maravilhosa. E nunca questione, né? É lógico que a gente tem os momentos de fraqueza em que a gente... Por quê que a gente fica tentando explicar algumas coisas? Mas tenha consciência de que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque as suas dificuldades diante dEle. E saiba que elas podem ter um propósito maravilhoso na sua vida. Tem uma passagem muito interessante, né? Falando um pouquinho da série, né? Em que Tiago, um dos apóstolos lá, né? Ele tinha um problema na perna e tal. Tem alguma coisa que eles fizeram lá, uma fantasia para poder fazer a liga, né? da história, né? E aí ele tem um problema na perna. E aí ele questiona Jesus: mas poxa, por que você não me cura? Você está me mandando... Ele mandou os discípulos irem, né, de 2 em 2 para pregar e tal, espalhar a mensagem, e eu vou lá curar coxos e eu ainda estou com esse problema, por que você não me cura? E ele fala assim: mas olha que coisa maravilhosa, você ser mensageiro da minha palavra, e sob a minha palavra você curar pessoas, e você mesmo tem um problema, né? E aí, isso é uma mensagem poderosa para aqueles que estão sendo curados. E eu lembro também de Paulo, do espinho na carne. Por que Paulo pediu 3 vezes para que o espinho na carne fosse tirado e não foi tirado? E Paulo era o mensageiro de Deus. Deus atuava tremendamente através da vida de Paulo. E Paulo orava, as pessoas se convertiam, ficavam curadas, né?
A cobra lá em Malta veio e mordeu ele, e ele nada sofreu. Quer dizer, milagres tremendos eram operados através da vida de Paulo. Por que não foi tirado o espinho na carne? Tem explicação para isso? Não tem. Era para a glória de Deus ser manifesta na vida de Paulo. Ele talvez precisasse de alguma coisa para tornar ele mais humilde, ou deixar ele, ele assim, consciente de que a vida dele dependia de Deus e que ele não fosse tão, tirar toda a raiz de arrogância que pudesse acontecer. E assim, às vezes, é com a gente, querido. Às vezes a gente questiona, poxa, por que isso acontece na minha vida? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse problema? Por que eu tenho esse problema na família? Por que eu tenho esse problema com minha esposa ou com meu marido? Por que eu tenho esse problema com um filho? Por que eu tenho essa questão aqui que eu não consigo vencer? Existem coisas que não têm muita explicação, mas eu quero dizer que você tem que lidar com esse tipo de dificuldade de uma forma diferente do que você tem lidado até aqui. Para de murmurar, para de praguejar, para de ficar se lamuriando. Sabe as pessoas que você chega num ambiente, a pessoa está sempre negativa, sempre falando mal, sempre tentando transferir, às vezes, algum tipo de carência que ela tem para outras pessoas, às vezes até são pessoas que são, vamos dizer, a gente fala que são as pessoas mal amadas, né? Aquelas pessoas que estão sempre rebatendo, são sempre grosseiras na sua forma de agir. Querido, se você é um cristão, porque aqui é fácil, né? A gente chegar e dizer, meu irmão, chegar pastor Roberto, abraçar, pastor, que bom estar aqui com o senhor, que coisa linda, estamos aqui, os irmãos, aquele ambiente de amor, né? Agora você tem que demonstrar isso lá no seu trabalho, para aquele chefe que te persegue, para aquele colega de trabalho que puxa o tapete, para aquela pessoa que mente, para aquela pessoa que calunia você. Gente, não tem coisa pior do que a calúnia. Não tem coisa mais triste na vida, porque a calúnia, ela tira de você a oportunidade de você se defender. Quando a pessoa calunia você, ela nunca vai fazer isso na sua frente. Nunca vai falar assim, não, pastor Renato, porque você é isso? Ela nunca vai chegar para mim e falar isso, ela vai sempre falar por trás, para outras pessoas, e você não sabe o que está acontecendo. A calúnia é muito triste, ela é muito perversa, né? E aí... É aí que você tem que demonstrar o seu amor. É nesse momento que você diz assim, perdoa aquela pessoa que ela não sabe o que ela está falando, ela nunca trocou 5 minutos de conversa comigo, como é que ela pode fazer uma análise da minha vida? Nunca conversou comigo. Tem pessoas que falam mal de você e nunca conversaram com você. Nunca conversaram 5 minutos com você para saber como você é. Isso é uma coisa terrível. E aí é nessas horas que eu e você precisamos demonstrar o amor de Deus. É nessas horas que a gente precisa demonstrar qual foi o propósito que nós assumimos quando aceitamos Jesus no nosso coração. É sermos mais parecidos com Ele. Quando Jesus foi levado a julgamento, ele foi o julgamento mais mentiroso da face da terra, porque ele foi caluniado, foram imputados pecados a Jesus que simplesmente não existiam. Simplesmente havia um ciúme tremendo dos líderes religiosos da época de Jesus, porque Jesus tinha a palavra da verdade, e quando ele falava, as pessoas, elas reconheciam, né, que ele era o Messias, e isso causou muito ciúme nos líderes religiosos da época. Então, vamos criar uma acusação falsa para ele, né? Então, ele é a nossa meta, ele é o nosso padrão de atitude, e é isso que eu queria deixar para você nessa manhã, para a gente fazer uma análise, um balanço da nossa vida. Então, querido, como cristãos, não murmure diante das lutas espirituais. As nossas lutas, elas estão desenvolvendo firmeza em você, elas estão desenvolvendo experiência para você. Então, concluindo a nossa palavra dessa manhã, olhar para Cristo é o único modo de nos mantermos espiritualmente firmes. Muitos cristãos hoje, queridos, estão esfriando e até desistindo da caminhada cristã porque deixaram de olhar para Jesus. A gente pode encontrar por aí muitos crentes
desanimados, desigrejados. Gente que está olhando para a fraqueza dos irmãos, para os problemas nas igrejas, tem muitos problemas, para as falhas dos líderes, muitos líderes, até líderes que têm proeminência, que têm visibilidade, muita visibilidade na TV, nas redes sociais, pessoas que você até admirava, mas que estão causando decepção. Se você ficar olhando para isso, meu querido, você vai se desviar. Se você ficar olhando esses exemplos, você vai se desviar. Então, nós estamos vivendo uma época em que muitos cristãos começam a perder a sua identidade. A sua identidade é ser a cópia de Jesus. Essa é a sua identidade, é ser luz nesse mundo e sal nessa terra. É para isso que nós fomos chamados. Muitos estão se perdendo na religiosidade, nas tradições, até no ativismo da igreja. Muitos estão ativos na igreja, trabalhando, fazendo um monte de coisas, mas o seu coração está longe de Deus. Cuidado com isso. A sua atitude de trabalhar para o reino não pode vir na frente da sua fé e da sua convicção de que por que você faz parte dessa comunidade que é a Igreja de Cristo. Você sempre tem que ter isso em mente. Por que eu faço parte dessa comunidade chamada Igreja de Cristo? Não é apenas para trabalhar. Quando você trabalha e quando você é ativo na igreja, isso tem que ser a consequência da sua fé, daquilo que está dentro do seu coração. E muita gente está ativa na igreja, mas o coração está longe de Deus. Querido, cuidado com isso. Nós vivemos tempos de frieza espiritual. E é esse alerta que eu queria deixar para você nessa manhã. E voltando ao texto de Hebreus, os versículos 1 e 2, esse texto nos conclama, querido, a vivermos uma vida de fé ativa, inspirados pelos exemplos do passado da Bíblia, nos despojando de tudo que nos impede de avançar, mantendo o foco em Jesus, a personificação da fé perfeita. Olha para cima, querido, olha para Jesus, meu irmão. Essa é a palavra para você nessa manhã, amém? Glória a Deus. Tem um cântico, eu estava cantando lá em casa hoje de manhã, a igreja falou, nossa, isso é muito velho. Eu vou cantar aqui a capela mesmo, e os mais cascudos vão lembrar, mas ele é bem... né? Os velhos de guerra vão lembrar, mas ele é bem propício para essa ocasião. Diz assim, ó. Olha para Jesus, contempla seu rosto de amor, lembra? E verás a luz divinal brilhar em fulgor. Aleluia, é isso, querida. Eu queria que você abaixasse a cabeça agora. Oh, Deus amado, nós entramos na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos pelo Teu Espírito falando conosco, Pai. E nós queremos olhar para o Senhor nessa manhã. Dizer, Senhor, como temos falhado, Senhor, como temos, ó Deus, deixado de olhar para o Senhor na caminhada. Muitas vezes a gente fica parado, reclamando, olhando para as pessoas, olhando para maus exemplos. Mas Tu és o nosso exemplo, Pai. Tu és, Senhor, a inspiração da nossa fé. Por isso estamos aqui nessa manhã para ouvir a Tua palavra. E, ó Deus, renovar a nossa mente com novos propósitos diante de Ti. Pai, no nome de Jesus, colocamos o nosso coração diante de Ti. A Tua igreja agora coloca o nosso coração, colocamos o nosso coração diante do Senhor. Queremos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, Tu és o alvo da nossa vida. Nós queremos permanecer firmes nessa caminhada, progredindo, cada dia Te conhecendo mais, enfrentando as dificuldades que esse mundo nos impõe. Mas nós dizemos, Senhor, nós amamos ao Senhor e queremos
permanecer no caminho, Pai, no nome de Jesus. Ajuda cada um de nós nas suas muitas dificuldades, cada um em particular tem as suas dificuldades que precisam ser tratadas pelo Senhor, e nós depositamos agora diante do Senhor, como igreja unida, em nome de Jesus, depositamos todas as nossas dificuldades. Cura cada um, sara cada um, qualquer que seja a necessidade de cura, se é uma cura espiritual, uma cura física, colocamos diante do Senhor agora e pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, e nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso na tua presença, que vivamos uma semana maravilhosa, uma semana, ó Deus, em que possamos pensar e meditar a respeito de como precisamos permanecer no caminho e sermos firmes na nossa fé em Jesus Cristo, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. E assim nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe.